Habermas é um dos pensadores mais importantes do pós-guerra. Filósofo alemão da Escola de Frankfurt, nasceu em 18 de junho de 1929 na Alemanha, no ano em que o mundo passava por uma grande crise econômica. Estudou filosofia, história e literatura alemã nas universidades de Göttingen, Zurique e Bonn. Tornou-se doutor em filosofia na Universidade de Bonn em 1954. Seus estudos voltam-se para o conhecimento e a ética. Aos 25 anos, Habermas graduou-se com um trabalho absoluto e a história sobre Schelling. Ele foi assistente do filósofo e sociólogo Adorno durante 5 anos na Escola de Frankfurt. Aos 31 anos, ele passou a lecionar a filosofia Heidelberg. Em 1961, publicou a famosa obra Entre Filosofia e a Ciência, o Marxismo como Ciência. Ele também leciona filosofia e sociologia na Universidade de Frankfurt. Em 1968, se muda para Nova York e se tornou professor da New York School for Social Research. Em 1971, Habermas se torna co-diretor do Instituto Max Planck. Em 1972, ele muda-se para a cidade de Starnberg, assumindo assim a direção da instituição. Em 81, ele publica sua mais famosa Teoria da Ação Comunicativa. Em 83, ele volta a lecionar na Universidade de Frankfurt. Se tratando da sua formação, em 1954, ele se doutorou em filosofia na Universidade de Bonn. E ele se aposenta em 1994, mas sempre contribuindo em conhecimento por meio de palestras e vastas obras ainda publicadas. Habermas é um filósofo contemporâneo renomado que busca manter uma visão crítica e presente no convívio social com relação aos acontecimentos mundiais e à questão da existência humana. Seus pensamentos abrangem diversos temas como direito, política, história e ética, todos relacionados ao ser humano e à sociedade. Ele esteve no Brasil em 2013 para uma conferência educacional em Porto Alegre, com o tema sobre a questão da racionalidade na pós-modernidade. E o que chamou a atenção foi quando um jornalista perguntou o que motiva suas teorias, o aprofundamento das suas pesquisas, e ele responde que o que motiva é a democracia. Ele próprio definiu a democracia como a palavra mágica de seu pensamento. Um de seus componentes é a noção de que o sistema econômico capitalista precisa ser domado com meios democráticos. Habermas considera possível que, mesmo no mundo globalizado, onde estruturas distintas confluem, existam verdades e princípios morais, universalmente válidos, aos quais cidadãos do mundo podem chegar através de discurso, um consenso público em prol de uma coletividade em comum. O objetivo principal da Escola de Frankfurt é criticar a sociedade moderna, composta por pensadores que acreditam que a teoria marxista tradicional não poderia explicar adequadamente o inesperado e turbulento desenvolvimento da sociedade do século XX. Habermas veio como um dos principais pensadores à crítica da teoria marxista, acreditando que o liberalismo econômico não é suficiente, por prever pouca atuação do governo na regulação econômica, ao contrário da filosofia republicana, onde o povo teria representatividade e opinião nas ações da esfera política. Habermas constrói uma alternativa a Marx, ou melhor, uma adequação do marxismo aos nossos tempos mediante a adoção de novas categorias interpretativas, defendendo a intervenção do Estado na economia de forma razoável, como órgão regulador. Habermas defende o Estado democrático de direito e o divide em duas esferas, política e civil. Para Habermas, a intervenção do Estado na economia acontece através da esfera política, sendo que essa atuação só pode acontecer com o aval da esfera civil. A intervenção do Estado não pode ser de forma totalitária, a ponto de sufocar a sociedade. Pelo contrário, ambos devem trabalhar em conjunto, onde um propõe uma política econômica e consulta o outro, para que sua aplicação seja efetiva. Importante se faz dizer que, para que isso funcione, é necessária a participação da sociedade, sendo ela intelectualizada e participativa na política. Portanto, no Brasil, se torna quase impossível essa possibilidade, pois não preenchemos tais requisitos. Além dessa aversão e pouco interesse pela política, ainda esbarramos no que chamamos de mídia contrária à teoria de ação comunicativa em Habermas. Agora, um pouco mais sobre esse estudioso da democracia, Habermas, por meio de entrevista concedida pelo filósofo, sociólogo, historiador e o professor Isaías Francisco da Cruz Neto.
Isaías Francisco da Cruz Neto. Eu tenho formação em História, Sociologia, Filosofia e Ciência Política. Habermas, ele é interessante, o Habermas, sempre é muito interessante falar de Habermas, porque é o teórico mais falado no direito. E o mais engraçado é que ele ainda está vivo, né? Nós estudamos Foucault, Marx, e isso relembra muito ao passado, né? O Habermas ainda está vivo. Habermas veio de uma história que ele fez parte de uma equipe chamada Escola de Frankfurt. Né? Não é uma escola, as pessoas acreditam que é uma escola, não é uma escola. Escola de Frankfurt é um pensamento, né, de crítica à sociedade moderna. Tem o Theodor Adorno, Horkheim, e o Habermas é um dos grandes nomes da Escola de Frankfurt. O Habermas ele trabalha tanto da parte econômica quanto na parte social. Como o trabalho de vocês, do grupo, que foi pedido pelo professor Kleber, fala da parte econômica, eu vou falar um pouco da esfera pública e econômica na visão do Habermas. Habermas acredita que não há uma possibilidade, né, do Estado não intervir na economia. Mas o que é interessante entender é que Habermas, embora tenha uma formação marxista, né, o Habermas não é um marxista. Ele tem uma formação marxista, é o que a academia chama de marxiniano. Ele interpreta a realidade de forma econômica, mas ele não é um marxista, ele não defende uma revolução. Pelo contrário, a revolução de Habermas é uma revolução do consenso, do diálogo, é uma revolução do direito. Né? O Habermas, embora não seja marxista, ele defende, né, ao contrário do que os liberais defendem, a interferência do Estado na economia. Mas essa interferência do Estado na economia não significa que o Estado vá sufocar a sociedade. No conceito habermasiano de sociedade, existe a sociedade civil e a sociedade política. Outro autor que fala muito disso também é o Antônio Gramsci, que é um italiano, foi preso na ditadura de Mussolini, e o Habermas usa muito essa ideia de sociedade civil e sociedade política. Só que a esfera pública, para Habermas, o governo não deve tomar nenhuma medida econômica sem que a opinião pública chancele esse conceito, entendeu? Que há como se fosse um plebiscito, uma permissão, há um consenso, né, entre a sociedade civil e a sociedade política. Mas temos um problema. No Brasil, aqui no Brasil, o conceito de opinião pública não é muito bem formulado. Por que não é muito bem formulado? O Brasil não tem uma opinião pública. Por falta de uma formação acadêmica e teórica, o Brasil não tem uma opinião pública. O que nós temos aqui é uma opinião midiática. Habermas, certa feita, deve ter uns 5 ou 6 anos visitando o Brasil, e perguntaram para ele sobre a teoria da ação comunicativa dele, se no Brasil daria certo. Aí ele falou, para mim, sim. Logo depois o jornalista falou, olha, mas aqui no Brasil, teoricamente, 90% da opinião pública está ligado à mídia, a Rede Globo, essas emissoras. Ele falou assim, então a minha ideia não daria certo no Brasil. Porque o conceito de esfera pública em Habermas seria uma esfera pública intelectualizada, uma sociedade participativa, entendeu? Que ela chancelaria o governo tomar algumas medidas econômicas. Então a interferência econômica para Habermas é como se fosse um contrato social russoniano. O governo ele toma a medida desde que é uma chancela popular. É difícil fazer isso? Teoricamente é difícil? Olha, o Brasil é um país com dimensões continentais. É fácil falar em Portugal, que Portugal é pequeno. Mas é interessante entender essa ideia de interferência na economia, porque o Habermas não é um liberal radical e, ao mesmo tempo, ele também não é um marxista. Ele não quer que a economia fique a sabor do mercado. Pelo contrário, ele acredita que o Estado é o agente regulador. O Estado ele tem que gerir a sociedade. Essa é a obrigação do Estado. Senão não há sentido em você fazer um contrato social com um ente que é maior do que você e você obedecer às regras deles. Qual é a contraprestação que você vai receber desse contrato? Então o Habermas acredita que o Estado tem que regular a economia a partir do momento, entendeu, que essa sociedade também participe e o Estado não sufoca a sociedade e ele também não seja um Estado omisso, que no Brasil não acontece, né? E já existem algumas revistas hoje em São Paulo, da USP, alegando que o Habermas estava prevendo o que estava acontecendo, essa crise econômica brasileira, que o Habermas já preveu o que ia acontecer. Porque não há uma participação civil nas ideias que são tomadas por uma elite política, né? Eu vou citar, sendo apartidário,
O que é o crime de responsabilidade civil cometido pelo presidente da República? É quando ele toma alguma medida econômica sem consultar o Congresso, que representa a população, e o Senado, que representa os estados. Entendeu? Então, na ideia de Habermas, essa ideia seria um pouco equivocada. Você não pode tomar uma medida econômica sem você consultar aqueles que representam teoricamente, né? Não entrando aqui no mérito, os deputados são corruptos, os senadores são corruptos, mas para Habermas as coisas teriam que estar amarradas. Sociedade civil e esfera pública é indissociável, elas andam juntas. E no conceito de sociedade, de interferência econômica do Estado, que nós chamamos de Estado habermasiano, seria a única forma de você garantir que um Estado-nação, né, conseguisse equilibrar as relações sociais ali dentro. Porque ao mesmo tempo que você é um ente político, você também ouve a sociedade. Não há uma separação entre sociedade e Estado. Aqueles que ocupam o Estado são apenas representantes legítimos e eleitos, mas eles, em nenhum momento eles podem virar as costas para o Estado. Outra parte que a gente também não pode esquecer em Habermas é que essa interferência do Estado não pode sufocar a sociedade. O Estado também não pode ser um Estado leviatã, aquele Estado do Hobbes. Não pode ser esse Estado. Pelo contrário, Habermas defende o que ele chama de Estado democrático de direito. Todo Estado é democrático de direito? Não. Se você pegar o Estado do século XV, do Luís XIV, é um Estado, mas é um Estado absolutista. Não é um Estado democrático de direito. Se você pegar o Estado espanhol, do século XIII, é um Estado, mas não é um Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito significa que existe democracia e existem garantias constitucionais, né, que chancelam, entendeu, a participação tanto da sociedade civil, tanto da sociedade política. Essa é a premissa para entender Habermas. Não é fácil, né? Habermas é um teórico difícil, mas ele tem a função, nos primeiros períodos do direito, de abrir a cabeça do educando, daquele que vai ser um futuro advogado, um futuro delegado, um futuro juiz ou um serventuário do TJ, para que ele se torne um operador do direito. Porque não basta você decorar as leis. O Habermas, ele pensa o direito, ele opera o direito, ele manuseia o direito. E, de certa forma, ele obriga com as suas teorias aqueles que estão no primeiro período a pensar um pouco sobre isso. Espera aí, a ideia dele é, ao mesmo tempo, muito bonita, ao mesmo tempo, muito complexa, né? E cada um vai ter a sua ideia baseada nos autores. Eu, por exemplo, acredito que o Habermas é fantástico, né? Principalmente no conceito quando ele fala na ação comunicativa, né? Essa interferência do Estado, eu sou a favor da interferência do Estado na economia. O Estado não tem que deixar a economia a favor dos empresários, da grande burguesia. Não, o Estado tem que cuidar dos oprimidos, dos marginalizados. Senão a gente continua ressocializando, que é a ideia do direito penal. A gente ressocializa, mas ressocializar o quê? Aquele que não foi socializado? Como é que a gente ressocializa aquele que não foi socializado? Então o Estado ele tem que estar equilibrado para que essas mazelas sociais não aconteçam. Para que não venha hoje, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro que não paga os seus servidores. Sabe por que ele não paga os seus servidores? Porque a Alerj, que teria que tomar conta das contas do governo, assim como nós, cariocas, nós não tomamos. Nós não entramos no portal Transparência. E hoje você vê o funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro, né, que está com o salário atrasado. Por quê? Porque o Estado é ineficiente. Porque a teoria habermasiana não se aplica ao Brasil. Porque a sociedade é uma sociedade com pouca tradição intelectual, a sociedade não participa da política, pelo contrário, nós temos aversão à política. E Aristóteles já fala que o homem é um ser político por natureza. Nós não temos que ter aversão à política. Pelo contrário, nós temos que participar da política. Nós temos que intervir na política. E o Habermas fala, incansavelmente, temos que caminhar até atingir o Estado democrático de direito. A plenitude nunca vai, porque o ideal é uma coisa meio platônica, mas que seja necessária essa interferência do Estado na economia para que essas mazelas não aconteçam é fundamental na teoria de Habermas. Espero que eu tenha contribuído aí para o trabalho de vocês. Um abraço para o Kleber e um abraço para a turma.